Boa noite, tudo bem com você? Que maravilha, né? Nós já estamos na nossa aula de número 11. Isso quer dizer que nós estamos quase concluindo esse primeiro semestre, né? Então, assim, a gente terá mais uma aula e nesse dia eu aproveito a oportunidade para falar um pouquinho com vocês sobre as atividades que estão no Educa, para que vocês não deixem para a última hora, para que vocês leiam o material com calma, com cautela, sem correria, para que vocês compreendam o conteúdo e caso haja dúvidas que vocês tenham tempo de tirá-las com os tutores EAD, certo? Então, é um compromisso, tá bom? Compromisso nosso de que vocês estudarão o material com antecedência e não deixarão para responder os fóruns, as atividades de última hora. Combinado? Então, essa é a nossa aula de número 11. Nós temos como tema a governança ambiental no Brasil, instituições e atores, né? Então, aqui o autor, né, que elaborou o material didático de vocês, ele diz que a governança ela é entendida como processos que acontecem, né, para governar, ou seja, processos de governar, sejam eles realizados pelo governo federal, estadual ou municipal. Então, ele traz ele caracteriza, perdão, a governança neste sentido, né? E aí a gente pode dizer que a governança ambiental, e nós estamos falando da governança ambiental, no Brasil, ela é caracterizada pela necessidade de colaboração entre os diversos níveis de governo, né? Ou seja, o governo, setores da sociedade, a sociedade como um todo, comunidades, todos os atores. Quem são os atores? Somos todos nós, toda a sociedade, governos, né? E todo mundo, né? Somos todos nós que somos envolvidos nesse processo, né? E nesse sentido, a participação da comunidade, a participação da sociedade como um todo, a participação pública, né? Ela é incentivada por meio de consultas e audiências, né? Permitindo o quê? Que a população contribua para a formação para a formulação de políticas públicas e tomada de decisões. Então, percebam aí a importância da nossa participação junto ao governo, aos governos, né, para que nós possamos aí, que esse processo aí de governar, ele tenha a participação de todos nós, né. E aí o autor ainda diz o seguinte, que essa governança ela é regulada por leis, normas, né? E a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, né? Que existe uma lei maior e a partir desta lei maior vêm as outras leis, né? Então, aqui a gente pode dizer que a governabilidade, só um minutinho, deixa eu tirar aqui. A governabilidade, aliás, a gente pode dizer ainda que a busca por uma boa governança, ela permanece sendo um desafio muito grande, né, para todos os governos, repito, governos municipais, estaduais e federais, e para nós, sociedade, comunidade, sujeitos, né, que aqui o autor chama de atores, né? Os atores que participam das tomadas de decisões, que participam das audiências públicas, né? Então, no que se refere à temática ambiental, há muitos desafios, né? E alguns são bem específicos. Ah, nesse sentido, numa fala mais simples, nós podemos dizer assim que a governança ambiental ela diz respeito aos processos institucionais, né?
onde todos participam aí da tomada de decisões. E aí, mais uma vez, a gente vem falando aí sobre a importância da participação da comunidade, né? Aqui no nosso país, no Brasil, como que assim, a governança ambiental aqui no Brasil, ela se torna um processo mais complexo. Por quê? Né? Porque ela envolve uma diversidade muito grande de atores, né? Tanto do setor público como do setor privado. Nesse sentido, a, o que acontece? A governança ela precisa de um diálogo maior. Né? Então, quando se diz que o Brasil é complexo se discutir isso, de fato é porque há um pouco envolvimento, né, de nós, comunidade, da sociedade, né? E é importante que esse diálogo ele aconteça para quê? Para que os desafios ambientais no Brasil, que são muitos, muitos mesmo. Quais são esses desafios? São o desmatamento, a poluição, as mudanças climáticas. Nós estamos vendo aí nos jornais as terremotos acontecendo, né? Previsão de mais terremotos. Ontem eu vi uma reportagem onde dizia que há uma previsão de acontecer um terremoto, salvo engano, na China, onde há previsão, se acontecer, uma morte de 300 mil pessoas. Né? Então, imagine aí como que está o nosso meio ambiente. E por isso que o autor diz que é uma discussão, é um diálogo complexo. Né? E a questão ambiental em todo o mundo é uma situação crítica, né? Que envolve todos nós. Nesse sentido, o autor ainda traz, só um minutinho, ele traz aqui, só para caráter de visualização de vocês, ele traz alguns eventos importantes que aconteceram no decorrer desses anos, né? Por exemplo, aí, em 1968, aconteceu a conferência sobre a biosfera, e assim sucessivamente, tá? Eu não vou ler todos, mas é para que vocês consigam visualizar aí quantos eventos aconteceram em prol, né, do diálogo sobre as questões ambientais no mundo, tá? Ah, Aí a gente vem falando aí sobre os atores, né, da governança ambiental no Brasil. O Brasil, ele inclui os governos, o setor privado, a sociedade civil, as organizações governamentais e órgãos como o IBAMA e o ICMBio. Né? Essas instituições, elas são responsáveis por articular ações, por desenvolver políticas públicas de combate, né, de melhoria aí das questões ambientais no nosso país. Né? Aí a gente traz 3 exemplos aí, de acordo com o autor. O IBAMA, por exemplo, quem é o IBAMA? Qual é o papel dele? Né? Ele fiscaliza e monitora as atividades de proteção da natureza e a sustentabilidade. O ICMBio, ele protege a natureza e garante a sustentabilidade. E a Secretaria Especial de Meio Ambiente, SEMA, que foi a primeira instituição a tratar da temática ambiental e foi criada em 1973. Esse é um aspecto histórico aí dessas instituições marcantes e importantes para se discutir as questões ambientais no nosso país, tá? Então, aqui, ele traz os atores. Quem são os atores? Né? Quem são os atores para tratar da governança ambiental? Somos todos nós. São os governos, são as ONGs, as organizações não governamentais, é o setor privado, é a sociedade civil. Então, somos todos nós, toda a sociedade, toda a comunidade, governos e todo mundo precisa estar envolvido.
nessa discussão, nesse diálogo, certo? E aí a gente vem falar sobre o ICM ecológico no Brasil, né? O que é o ICM ecológico? Ele é um critério de cálculo sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, né, que é um tributo, é um imposto que nós pagamos, nós, contribuintes, nós pagamos sobre aquilo que a gente compra, sobre o óleo, sobre o leite, sobre o sabão, tudo que você adquire de mercadoria, você paga ICMS, né? Como é que acontece o ICMS ecológico no Brasil e no Tocantins, né? A nível nacional, a nível de Brasil, ele é repassado aos municípios que possuem, né, unidades de conservação estadual em seu território, ou seja, aqueles estados que possuem políticas públicas de conservação. Então, somente os estados que possuem políticas, programas voltadas para a conservação do meio ambiente é que recebe o ICMS ecológico. Então, aqui. E qual é o objetivo do ICMS ecológico? Né? É incentivar os municípios a desenvolver ações e preservação do meio ambiente, é compensar os municípios que possuem unidades de conservação estadual. E como funciona isso, né? Já falamos, é um critério de cálculo em cima das mercadorias. E aí a gente, para falar mais um pouco de ICM ecológico, esse ICM ecológico nacional ele é distribuído de modo justo, né, de acordo com aquilo que cada estado propõe de ação, de projeto para a conservação do meio ambiente, né, e sustentabilidade, né? Por exemplo, o ICMS no Tocantins foi instituído em 2002. O ICMS ecológico, a nível de Brasil, ele só é regulamentado em 17 estados. E ele foi regulamentado em 3 dos 6 estados da Amazônia. Somente o Pará, o Acre e o Mato Grosso. São algumas curiosidades que o autor traz no material didático de vocês. E aqui eu trago para vocês o modo como é distribuído o ICMS ecológico no nosso estado, né? No nosso estado, ele repassa, o estado do Tocantins, ele repassa aos municípios 13% do imposto arrecadado sobre as mercadorias, o ICMS, 13%, né? E aí, como que o governo faz com essa distribuição, né? Dos 13%, 2% deve ser aplicado na política municipal de meio ambiente, IPAM, 2% para o índice de controle de queimadas e combate de incêndio, 3,5% para o índice de conservação da biodiversidade e terras indígenas do município, 3,5% para o índice de saneamento básico e conservação da água e 2% ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins, que é o Ruraltins, né? Naquilo que diz respeito ao índice de conservação e manejo do solo do município. Então, vejam aí, percebo que esses 13%, eles são bem distribuídos em várias ações, certo? Aqui eu trago para vocês uma outra curiosidade que tem no material didático de vocês, que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Essa política ela foi implementada pela Lei 12.305 em 2010. E aí eu coloquei aqui para vocês o link da lei, para vocês terem a curiosidade, clicar, né, e ler mais um pouquinho do que trata essa lei, que ela vem bem explicadinha, como que tudo acontece, né? Então,
A PNRS, ela foi criada a partir de outras 6 leis, né? Que foi da Lei sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei Federal de Saneamento Básico, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei Federal de Consórcios Públicos, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Mudança de Clima, ou seja, quer dizer, de 5 leis, né? Que ela forma, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, essa foi a estruturação para que se criar a PNRS, né, que é a Lei 12.305/2010. Aí vocês, para se aprofundar mais no assunto, cliquem no link, tenham a curiosidade, leiam mais a respeito. Essa lei ela pode ajudar, ela vai ajudar vocês na escrita, no desenvolvimento do projeto de extensão de vocês. Tá? E aqui, para efeito de conhecimento, eu trago para vocês o link das leis, onde esse link ele vai direcionar para as leis, as resoluções, instruções normativas, e apresenta os programas ambientais do Estado do Tocantins. São muitas leis, resoluções, instruções, muitas normativas. Então, assim, eu disponibilizei o link aqui para vocês, para que vocês tenham essa curiosidade para ver esses programas, certo? Nesse sentido, pessoal, nós podemos dizer o quê? Que a governança ambiental no Brasil ela é um esforço de todos nós, do coletivo, né? E envolve diversas instituições atores, como foi dito, o governo, a sociedade civil, a comunidade como um todo. Então, é todo mundo, tudo no coletivo, né? Nada de forma individualizada, né? Então, é importante dizer que a parceria, a colaboração entre o governo, sociedade civil e o setor privado, ela é essencial para enfrentarmos os desafios ambientais e promovermos o desenvolvimento sustentável que beneficia a todos nós, né? Então, a construção de uma governança ambiental eficaz, ela requer o compromisso de todos os atores, de todos os envolvidos, né? E que essa transparência, essa construção da governança ambiental, ela seja uma governança de forma contínua, né? Deixa eu só parar a apresentação aqui, só um minutinho, para a apresentação. Ok. E ela deve acontecer como? Ela deve acontecer de forma contínua, de forma transparente, né? Participativa e de responsabilidade compartilhada. Essa transparência, essa colaboração, ela não pode ser de forma individualizada, ela deve acontecer de forma coletiva, certo? Combinado? Então, vamos lá. Lembrando que qualquer dúvida, postem lá no fórum de dúvidas, não deixem de perguntar, tá? Leiam o material, clica nos links que ficaram disponíveis para vocês, tenham a curiosidade de investigar mais a respeito dessa temática. Lá no Educa, também lá na aula número 11, vocês têm disponível alguns vídeos complementares, são vídeos curtos. Na maioria das vezes, eu coloco um vídeo entre 2 e 5 minutos, né? Não é um vídeo muito longo, mas que de forma simplificada ele ajuda vocês a compreenderem a temática abordada na aula, tá ok? Então, até lá, até a nossa próxima aula, e nossa próxima aula é a última aula, né? Então, espero vocês, aguardo vocês para essa nossa última aula. Não esqueçam, resolvam a atividade, o fórum, né? E dúvidas, é só colocar lá no fórum geral, ok? Abraço, até a nossa próxima aula.